Eu sei, mas não devia. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar o café correndo porque está atrasado, a ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra. E aceitando a guerra, aceita os mortos e que haja números para os mortos. E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. E não acreditando nas negociações de paz, aceita ler todo o dia da guerra, dos números, da longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone, hoje não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o de que necessita, e a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar, e a ganhar menos do que precisa, e a fazer fila para pagar, e a pagar mais do que as coisas valem. E a saber que cada vez vai pagar mais. E a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes, a abrir as revistas e ver anúncios, a ligar a televisão e assistir a comerciais, a ir ao cinema e engolir publicidade. A ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos. A gente se acostuma à poluição, a salas fechadas de ar-condicionado e cheiro de cigarro, à luz artificial de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, às bactérias da água potável, à contaminação da água do mar, à lenta morte dos rios. Se acostuma a não ouvir passarinho, a não ter galo de madrugada, a temer a hidrofobia dos cães, a não colher fruta no pé, a não ter sequer uma planta. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua no resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele, se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se de faca e baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta e que, gasta de tanto acostumar, se perde de si mesma. Oi, ouvinte do Literatura Oral. Essa foi a crônica Eu Sei, Mas Não Devia, de Marina Colasanti. Como é que vocês estão aí do outro lado? Eu sou a Sabrina e hoje decidi abrir direto com uma leitura, porque escolhi 2 textos para homenagear essa autora que acabou de fazer a passagem. No último episódio, terminei de comentar Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Hoje vou conversar com vocês sobre Marina Colasanti. A escritora nasceu em 1937, na Eritreia, um país do nordeste da África. Na época que Marina nasceu, a Eritreia era uma colônia italiana. Ela faleceu recentemente, aos 87 anos, em 28 de janeiro de 2025, no Rio de Janeiro, onde ela morou desde os 11 anos.
Marina foi jornalista, artista plástica, inclusive ela ilustrou alguns dos livros dela. Foi tradutora e, como escritora, escreveu mais de 70 obras, incluindo literatura infantil. Recebeu vários prêmios literários. O prêmio Jabuti, Marina conquistou 6 vezes. Em 2023, recebeu o prêmio Machado de Assis pelo conjunto da obra, sendo que foi a primeira mulher a receber essa condecoração entregue pela Academia Brasileira de Letras. Marina era feminista, fez parte do primeiro Conselho Nacional pelos Direitos da Mulher em 1985. Esse conselho foi criado logo no primeiro ano da volta do governo civil depois da ditadura. Era um órgão do governo federal com o objetivo de promover políticas para as mulheres. Eu Sei, Mas Não Devia é de 1972. A crônica tem algumas marcas do tempo, como a referência às filas para pagamentos e às salas com cheiro de cigarro, porque na época era permitido fumar em ambientes fechados. E hoje a gente paga as contas principalmente online, né? Mas no geral esse texto se mantém atual, ainda nos desperta para a rotina e para as injustiças que a gente vai se conformando, até que esse acostumar molda a nossa passividade. A crônica Eu Sei, Mas Não Devia fala dessas injustiças das quais somos cientes. E o que é que a gente não devia, ali do título Eu Sei, Mas Não Devia? Será que a gente não devia saber de como as coisas são? Não, né? O que a gente não devia é permanecer no estado de acomodados diante de tudo que nos incomoda. A gente não devia deixar de tentar consertar o nosso entorno, de fazer da sociedade um lugar mais justo e feliz. Só que nem tudo cabe a gente, nem tudo a gente dá conta. Marina escreveu essa crônica quando o Brasil vivia a ditadura. 1972 era auge da ditadura. Ela termina dizendo que a gente se acostuma para preservar a vida, porque era uma época em que se rebelar contra o que estava imposto podia custar encarceramento, tortura e morte. O final do texto fala em se acostumar para evitar a faca e a baioneta, o que nos remete à repressão, a repressão policial do período. A ditadura terminou, teoricamente, mas a opressão policial, a violência contra quem é do povo e contra quem levanta a voz tentando mudar, melhorar alguma coisa, será que isso terminou? É por isso que essa crônica segue sendo atual. O impasse entre ver a vida se extinguir na passividade de engolir o injusto ou se revoltar e correr o risco de exclusão, de não ser entendido, de levar porrada do sistema, isso permanece. O impasse permanece, apesar de a gente não ter quase mais filas ou salas com fumaça de cigarro. Mais do que apontar para a apatia diante da rotina injusta, essa crônica de Marina nos convida a apreciar o simples, como uma paisagem vista da janela, como árvores na rua. E por falar em árvores, hoje a sensação térmica no Rio Grande do Sul chegou a 50 graus. Onde é que a gente vai parar? Eu estou gravando este episódio em 9 de fevereiro de 2025. Então, ouvinte, se puder, planta uma árvore. Estamos precisando. Enquanto isso, a prefeitura derrubando a árvore, porque estragam a calçada ou batem nos fios, sei lá. 2025 e os políticos ainda não se ligaram que é melhor investir na tecnologia das calçadas, sei lá como é que a arquitetura, o urbanismo vão fazer isso, mas é melhor investir na manutenção das árvores para a gente não ter acidente, enfim, quando elas caem, do que preferir cortar as árvores. Ai, ai. Sobre a construção do texto da crônica, vocês perceberam a repetição do conectivo e outras vezes do artigo a, ligando as frases? Por exemplo, em "e a não ter outra vista", e "por que não olha para fora", e "por que não abre as cortinas", e aí vai. Essa repetição do conectivo é a figura de linguagem polissíndeto. O objetivo é dar ênfase ao que vem enunciado logo depois do conectivo. E a figura ajuda a acentuar a ideia de rotina, de cansaço, que Marina destaca na crônica. Além da crônica, eu vou ler e comentar o conto A Moça Tecelã, que foi publicado em 2003. Bora para essa leitura, então?
a moça tecelã. Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite, e logo sentava-se ao tear. Linha clara para começar o dia, delicado traço cor da luz, que ela ia passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. Depois, lãs mais vivas. Quentes lãs iam tecendo hora a hora, em longo tapete que nunca acabava. Se era forte demais o sol e no jardim pendiam as pétalas, a moça colocava na lançadeira grossos fios cinzentos do algodão mais felpudo. Em breve, na penumbra trazida pelas nuvens, escolhia um fio de prata, que em pontos longos rebordava sobre o tecido. Leve, a chuva vinha cumprimentá-la à janela. Mas se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e espantavam os pássaros, bastava a moça tecer com seus belos fios dourados para que o sol voltasse a acalmar a natureza. Assim, jogando a lançadeira de um lado para outro e batendo os grandes pentes do tear para frente e para trás, a moça passava os seus dias. Nada lhe faltava. Na hora da fome, tecia um lindo peixe com cuidado de escamas. E eis que o peixe estava na mesa, pronto para ser comido. Se sede vinha, suave era a lã cor de leite que entremeava o tapete. E à noite, depois de lançar seu fio de escuridão, dormia tranquila. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. Mas tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha e pela primeira vez pensou em como seria bom ter um marido ao lado. Não esperou o dia seguinte. Com capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia. E aos poucos seu desejo foi aparecendo. Chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, sapato engraxado. Estava justamente acabando de entremear o último fio da ponta dos sapatos quando bateram à porta. Nem precisou abrir. O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de pluma e foi entrando em sua vida. Aquela noite, deitada no ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos que teceria para aumentar ainda mais a sua felicidade. E feliz foi durante algum tempo. Mas se o homem tinha pensado em filhos, logo os esqueceu, porque tinha descoberto o poder do tear. Em nada mais pensou a não ser nas coisas todas que ele poderia lhe dar. Uma casa melhor é necessária, disse para a mulher. E parecia justo, agora que eram 2. Exigiu que escolhesse as mais belas lãs cor de tijolo, fios verdes para os batentes e pressa para a casa acontecer. Mas pronta a casa já não lhe pareceu suficiente. Para que ter casa se podemos ter palácio? Perguntou. Sem querer resposta, imediatamente ordenou que fosse de pedra com arremates em prata. Dias e dias, semanas e meses trabalhou a moça tecendo tetos e portas, e pátios e escadas, e salas e poços. A neve caía lá fora e ela não tinha tempo para chamar o sol. A noite chegava e ela não tinha tempo para arrematar o dia. Tecia e entristecia, enquanto sem parar batiam os pentes acompanhando o ritmo da lançadeira. Afinal, o palácio ficou pronto, e entre tantos cômodos, o marido escolheu para ela e seu tear o mais alto quarto da mais alta torre. É para que ninguém saiba do tapete, ele disse, e antes de trancar a porta à chave, advertiu: faltam as estrebarias e não se esqueça dos cavalos. Sem descanso tecia a mulher os caprichos do marido, enchendo o palácio de luxos, os cofres de moedas, as salas de criados. Tecer era tudo o que fazia, tecer era tudo o que queria fazer. E tecendo, ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior que o palácio com todos os seus tesouros. E pela primeira vez pensou em como seria bom estar sozinha de novo.
Só esperou anoitecer. Levantou-se enquanto o marido dormia, sonhando com novas exigências. E descalça, para não fazer barulho, subiu a longa escada da torre, sentou-se ao tear. Dessa vez não precisou escolher linha nenhuma. Segurou a lançadeira ao contrário e, jogando-a veloz de um lado para o outro, começou a desfazer seu tecido. Desteceu os cavalos, as carruagens, as estrebarias, os jardins. Depois desteceu os criados e o palácio, e todas as maravilhas que continha, e novamente se viu na sua casa pequena e sorriu para o jardim além da janela. A noite acabava quando o marido, estranhando a cama dura, acordou e, espantado, olhou em volta. Não teve tempo de se levantar, ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos, e ele viu seus pés desaparecendo, sumindo as pernas. Rápido, o nada subiu-lhe pelo corpo. Tomou o peito aprumado, o emplumado chapéu. Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara e foi passando-a devagar entre os fios, delicado traço de luz que a manhã repetiu na linha do horizonte. A Moça Tecelã é um conto de fadas moderno. A moça não tem nome, é definida pelo seu afazer, tecelã, que não é necessariamente um trabalho, mas um propósito de vida, um tecer da vida. Ela tece a realidade dela. Antes das exigências do marido, a moça só interferia na realidade se alguma situação difícil estava demorando a passar. Por exemplo, só tecia com o dourado do sol se o vento e o frio estavam há muitos dias castigando. Tudo na vida dela era uma consequência do que foi tecido, inclusive o sentimento de solidão. A ganância do marido não tem limite, ele nunca fica satisfeito. E tem o elemento do desrespeito com ela, que ele tranca a esposa no alto da torre, como ficavam as princesas dos contos de fadas tradicionais. Apesar dos elementos que remetem ao conto de fada, como a presença do mágico, o castelo e a moça trancada na torre, o conto de Marina rompe com os contos de fadas tradicionais. Nos contos de fadas tradicionais, as moças são passivas em relação às suas vidas, às suas felicidades. Nesse conto, a protagonista é ativa. É ela, literalmente, quem constrói a sua realidade e a sua felicidade, podendo, inclusive, voltar atrás nas situações dela e desfazer o que tinha tecido. Diferentemente das princesas que esperam um príncipe que as salvem, a protagonista tecelã decide quando o marido chegará na sua vida e faz e desfaz esse homem. Ao invés de um casamento encantado ou de um baile com um vestido tão incrível que foi criado por uma fada madrinha, a moça só quis ter uma companhia para amar e ser amada. E teceu o homem que chegou e ficou junto dela, sem a pompa dos encontros românticos dos contos de fadas tradicionais. A protagonista desse conto contemporâneo é poderosa, porque cria a realidade com o tear, e simples, apesar de ser poderosa. Será que o poder está nela ou no tear? O homem que chega para ser o par romântico é diferente dos príncipes encantados, que eram exemplos de valores e honra e se arriscavam para salvar a princesa. Esse homem do conto de Marina é ganancioso e mimado e tem a petulância de trancar a mulher na torre trabalhando o dia todo para fazer as vontades dele. Mulher essa que criou, inclusive, ele. Essa é uma metáfora para os homens que exploram o poder feminino, exploram o poder e a inclinação do feminino em cuidar e mimar.
O final também rompe com a tradição, que era a fórmula de finalização dos contos de fadas com o "e foram felizes para sempre". Porque na contemporaneidade o tratamento do tempo é diferente. Para sempre não importa tanto quanto o ser feliz aqui e agora. Hoje a gente prima pela qualidade dos relacionamentos e não necessariamente pela longevidade. Se o relacionamento é tóxico ou não está bom para algum dos envolvidos, não tem que ser para sempre. No entanto, a moça tecelã tem também um final feliz. A moça retorna à felicidade do início do conto, quando ela tem a possibilidade de reescrever ou retecer a sua história. Quando quis o marido, a moça nem esperou amanhecer e foi para o tear. Quando quis desfazer o companheiro, ela esperou anoitecer. Como é que a gente pode interpretar esses dois momentos? Quando decidiu ter um amor, ela não hesitou, foi imediatamente tecer o homem. Para desfazer, ela teve um tempo de ponderação, não foi uma atitude impensada, afoita. Vamos pensar em algumas possíveis intertextualidades desse conto, ou seja, algumas outras obras literárias com as quais essa história dialoga. O primeiro que eu lembrei é um outro conto de fadas que eu tenho aqui episódio no LO. É Rumpelstiltskin, dos irmãos Grimm, que está no episódio 62 do Literatura Oral. Nesse conto, uma moça é trancada em um quarto para fiar palha em ouro. Ela não tem poder para fazer isso, mas o anão, Rumpelstiltskin, faz a mágica da transformação e pede presentes em troca. Além de não ter poder, nesse conto tradicional, a figura feminina é passiva e explorada pelos homens do conto, pelo pai, pelo rei e pelo anão mágico. E tem também a ação de fiar, tecer, que aparece muito nos contos de fadas e que a Marina Colasanti aproveita no A Moça Tecelã. Porque na época em que os contos de fada foram cunhados, ainda na tradição oral, teares faziam parte da rotina das pessoas. As pessoas tinham que fazer suas roupas, né? Outra intertextualidade é com A Odisseia, de Homero. A Odisseia é uma epopeia, não é um conto de fadas. Está longe disso. Esse gênero, epopeia, é um texto longo em versos. É um gênero antigo, em que o protagonista é o herói do texto e a história fala da superação desse herói, que tem impacto em sua comunidade, no seu povo. É um herói cheio de virtudes. A Odisseia é a história do retorno de Ulisses para sua casa, Ítaca, na Grécia. Ele é rei de Ítaca e está retornando por 10 anos depois de ter passado 10 anos na Guerra de Troia. História que é contada em A Ilíada, de Homero também. Quem me acompanha aqui no LO, vocês já perceberam quantas vezes eu relaciono alguma obra literária com a obra de Homero? Como essa obra do grego Homero é potente e influencia a nossa cultura literária. Nossa, que eu digo do Ocidente, né? Por isso que é possível fazer tantas relações, assim, da Ilíada e da Odisseia com tantas outras obras. Pois bem, em A Odisseia, a esposa de Ulisses, Penélope, ficou em Ítaca, esperando a volta do marido e sem ter comunicação com ele, sem saber se ele está bem, se está voltando. Não tinha celular, telefone, nada, né? Nesse período de espera, ela recebe propostas de casamento. 20 anos, né, esperando. E aí ela diz que dará uma resposta aos pretendentes quando terminar de tecer a peça que ela está fazendo. Só que ela não queria se comprometer com o novo marido e correr o risco de Ulisses retornar. Até porque, ao firmar compromisso com outro homem, ela estaria transferindo o patrimônio do marido ao novo companheiro. E vai que ele volta, como de fato Ulisses voltou. Então Penélope, como forma de adiar a tomada de decisão, tece de dia e desfaz a tessitura à noite. E assim a peça nunca fica pronta. O conto de Marina Colasanti pode ter tido influência desses textos canônicos, contos de fadas, a Odisseia, mas está alinhado com a contemporaneidade. A gente percebe características do nosso tempo na identidade da protagonista, que é agente de seu destino. Age pela sua felicidade e é apta a corrigir o que desejou, mas que se mostrou um problema. Essa protagonista não suporta um casamento a qualquer custo.
como poderiam fazer personagens e narrativas românticas antigamente. Ela sabe ser sozinha e sabe que existe alegria também na solidão. E como ela é agente da sua vida, sabe que nenhuma circunstância tem que ser definitiva. Assim, o marido que se mostrou problemático, ganancioso, é descartado. A moça tecelã caprichou na estética do homem, tecendo chapéu, barba bonita, sapato engraxado e não colocou ênfase no caráter, nos valores do homem. Mas como faz para tecer caráter? Qual é a cor de lã para tecer um ser justo, afetuoso? E eu adoro que ele tenha acordado a tempo de perceber que estava sendo desfeito, resetado, para lembrar de seu lugar de criado pela mulher, que foi a mulher que lhe deu vida, que mesmo ele tendo trancado a tecelã na torre, o poder ainda é dela. Uma metáfora para a dependência de alguns homens nas tarefas básicas, dependem das mulheres em tarefas básicas. E uma metáfora também para os homens que não reconhecem e não respeitam o poder criador do feminino, e aí trancam as mulheres em relações abusivas ou em empregos com salários inferiores. A lã no tear, tecendo realidades, também remete ao fio de Ariadne. Na mitologia grega, Ariadne dá a Teseu um fio de lã mágico para que ele encontrasse a saída do labirinto do Minotauro, em Creta. Humberto Eco aproveita essa imagem no romance O Nome da Rosa, de 1980. O aprendiz Adso usa um fio do manto para conseguir sair da biblioteca labiríntica da abadia. Então, na mitologia e na literatura de Eco, o fio de Ariadne guia homens até seus destinos heróicos, seja derrotar o Minotauro, seja conseguir decifrar a biblioteca. Mas no conto de Marina Colasanti, o fio é usado pela mulher, que é a personagem ativa, a heroína da história. Atualmente, a expressão fio de Ariadne é usada para se referir à resolução de problemas de maneira lógica. No conto A Moça Tecelã, a protagonista usa o fio para criar vida e para resolver os problemas quando desfaz a tessitura. E vocês, conseguem ver mais alguma metáfora ou intertextualidade nesse conto? Me contem nos comentários no YouTube. E se for a tua primeira vez aqui no LO, peço que considere te inscrever no canal. Hoje eu homenageei a escritora Marina Colasanti lendo 2 textos dela. No próximo episódio do Literatura Oral, trago outra leitura comentada ou sugestão literária. Até lá, fiquem bem. Um abraço. Peraí, eu não podia terminar sem te perguntar o que é que tu criaria se tivesse esse tear e, claro, o poder dessa moça tecelã. Me conta nos comentários o que é que tu criaria com o tear tendo o poder da moça tecelã. Agora sim, fiquem bem, um abraço, até o próximo episódio.